Olá, irmãos e irmãs. Eu sou o Douglas Manuel e este é o Refutando com os Apologistas. Antes de continuar este vídeo, quero agradecer expressamente a Rafael Rodrigues do site Apologistas Católicos, que me autorizou a usar, se preciso, textualmente uma refutação de sua autoria que ele havia feito sobre este mesmo vídeo. Isso não significa que estarei usando 100% do que ele usa, mas também trarei outras fontes, como tenho feito nos vídeos anteriores. Vamos continuar. Eu vou dar apenas um exemplo para você do que eu quero dizer. O famoso Santo Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais respeitados da igreja, negou veementemente que Jesus se referia a Pedro quando disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora ele pegou pesado. Ousou falar de Santo Agostinho, que para ele não deveria servir de exemplo, uma vez que ele é pós-constantiniano, né? Ele fala que Agostinho negava veementemente a interpretação católica de Mateus 16:18. Será que isso é verdade? Veja bem, usando simplesmente o raciocínio, podemos ter certeza de que Agostinho não tinha uma interpretação controversa à Igreja Católica, uma vez que esta mesma o canonizou. Mas alguns teólogos mostram diversas passagens escritas por Agostinho, onde ele aparentemente estaria validando a interpretação tradicional de ser Pedro a pedra onde Cristo edificou sua igreja. Mas, geralmente, esses colegas teólogos, de quem discordo com muito respeito, não informam que no final de sua vida, Agostinho escreveu uma obra em latim chamada Retractationes, isto é, reelaborações, onde ele esclarece e corrige algumas de suas declarações prévias que não foram bem compreendidas por alguns leitores. E ali, ao falar de Pedro, ele esclarece no livro 1, capítulo 20 ou 21, dependendo da versão, no verso 1, que apesar da má compreensão de muitos, para ele, Agostinho, a pedra na qual a igreja fora fundada era Cristo e nunca Pedro. Isso está claramente lá, pode ser conferido inclusive no original latino da obra. É só olhar para confirmar. Aliás, esta mesma informação pode ser encontrada também nesta antiga edição católica da Bíblia de Figueiredo, lançada em Lisboa. Então, o que diz Agostinho nesta obra? Vamos ler. Diz literalmente o seguinte: em certo passo, disse eu do apóstolo São Pedro que a igreja fora fundada como sobre uma pedra, sentido esse que celebra o muito espalhado hino do bem-aventurado Ambrósio nesse verso do Canto do Galo. Mas lembro-me que depois, e por muitas vezes, tenho explicado essa sentença do Salvador: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Neste sentido, que a pedra é aquele que Pedro tinha confessado quando disse: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Assim foi que Pedro, derivando o seu nome desta pedra, figurava a pessoa da igreja, que sobre ela foi edificada e que recebeu as chaves do reino dos céus. Com efeito, não diz ele: Tu és a pedra, mas tu és Pedro.
porque a pedra era Cristo. E Simão, tendo-o confessado, como toda a igreja o confessa, foi por isso chamado Pedro. Que o leitor escolha das duas interpretações aquela que lhe parece mais provável. O que vemos aqui é que Agostinho de Hipona humildemente reconhece a sua incapacidade para interpretar com exatidão a passagem bíblica de Mateus 16, 16 ao 19, e por isso deixa para os seus leitores a opção de escolher entre uma interpretação e outra, de modo que não descarta a validade nem de uma nem de outra. Ora, tal incapacidade era diretamente devida do fato de Agostinho desconhecer o grego e o aramaico. Ele conhecia e manuseava muito bem a tradução bíblica conhecida como Vetus Latina, anterior à Vulgata de São Jerônimo, mas que por ter sido traduzida por diversas pessoas anônimas e em épocas bastante diferentes, possuía muitas impressões e atentava contra a sua unidade inteira. Porém, ambas as interpretações podem se autocompletar, como bem demonstra o Catecismo da Igreja Católica, ao que parece totalmente desconhecido para o roteirista do programa, já que ele parte de uma suposição errada, a de que os católicos não aceitam como possível complementação a interpretação de que a pedra seja também a confissão de Pedro. Vejamos o que diz o Catecismo. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, nós cremos e confessamos acerca de Jesus: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mateus 16:16. Sobre a rocha desta fé, confessada por São Pedro, Cristo tem construído a sua igreja. Catecismo número 424. Bom, foi desmentido mais uma vez, visto que o Rodrigo Silva fala que Agostinho nunca admitiu a possibilidade de ser Pedro a pedra. E como foi mostrado aqui, isso é uma grande mentira. Mas eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade que ele me dá de citar alguém contemporâneo a Agostinho. Vamos falar de Jerônimo, que, ao contrário de Agostinho, era um profundo conhecedor do grego, hebraico e latim. Vejamos a sua interpretação. Estou a falar com quem sucedeu ao pescador São Pedro, com o discípulo da cruz. Nenhum chefe supremo reconheço, senão a Cristo, e por isso me ponho em comunhão com vossa santidade, isso é, com a cátedra de Pedro. A nenhum outro quero seguir e estar em comunhão, senão com Cristo e com vossa beatitude, Papa Damaso, isso é, com a cátedra de Pedro. Eu sei que sobre esta pedra a igreja foi construída, e quem come o cordeiro fora desta casa é profano. Quem não estiver na arca de Noé, isto é, em comunhão com esta cátedra, perecerá quando a inundação prevalecer. São Jerônimo, 420, carta 15:2. Resolvido. Então, se Pedro não foi o primeiro papa, quem foi? Como começou esse sistema papal? Agora, meus amigos, nós vemos um show de contradição, onde eu nem mesmo precisarei me esforçar para refutá-lo, pois ele mesmo se refuta. Preste atenção.
No segundo século depois de Cristo, a igreja estava mais organizada e começou a haver mais destaque para líderes locais, geralmente anciãos que cuidavam de uma pequena congregação de fiéis. O respeito adquirido por esses líderes era proporcional ao tamanho da cidade onde a sua congregação estava localizada. Então criou-se com o tempo uma hierarquia entre os anciãos ou líderes locais e os mais respeitados eram aqueles, é claro, que tinham uma cidade maior. Esses passaram a ser mais reconhecidos. Eles foram então chamados de episcopos, um termo grego que literalmente quer dizer aquele que vigia sobre os demais. Preste atenção. O que ele acabou de dizer foi: eles foram então chamados de episcopos, ou seja, só a partir de um certo momento da igreja, da história, o que ele alega ser no século II, que esse termo começou a ser usado. Então veja ele próprio se refutando. Observe. Este termo, episcopos, já aparecia umas 5 vezes no Novo Testamento, mas com um sentido bem diferente daquele adquirido posteriormente. Olha só, que interessante. Qual seria o tal sentido bem diferente? Por que ele não nos fala deste tal sentido diferente? Ora, é muito simples, porque não há sentido diferenciado. Pegamos apenas um desses exemplos em que o Novo Testamento cita episcopos. Lembrando que o significado para episcopos, dado pelo próprio programa, seria um termo grego que significa aquele que vigia sobre os demais. Bom, vejamos o quão diferente foi o sentido das Escrituras. 1 Timóteo 3, 1 seguintes. Eis uma coisa certa. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os seus filhos na obediência e na castidade. Pois quem não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Ou seja, poderíamos até falar sem perder o sentido do versículo 5, pois quem não governa a sua própria casa, como vigiará sobre os demais? Aí eu te pergunto, meu irmão, que sentido muito diferente existe aqui? Nenhum. Mas eu gostei da brincadeira e me deu vontade de citar mais um versículo. Vejamos Tito 1,7. Porquanto é mister que o bispo seja irrepreensível, como administrador que é posto por Deus, não arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso. Veja, o mesmo sentido bíblico para bispo tem até hoje. Nada mudou, o sentido é o mesmo. Ora, o que são os bispos senão administradores da igreja que são postos por Deus? Então, essa historinha aí para boi dormir, de que o termo episcopos começou a ser usado no século II para designar aquele que administrava, né? Essa abobrinha aí caiu muito por terra agora com esses simples versículos que eu acabei de dar aqui, que comprovam que o sentido de episcopos é exatamente, estritamente o mesmo da Bíblia, é o mesmo do século II, é o mesmo até hoje. De episcopos veio a palavra bispo, que usamos até hoje. Agora raciocine comigo. Como dissemos, quanto maior a cidade, maior respeito teria o bispo que cuidava da igreja local, certo? E qual seria a maior cidade daquele tempo do Império? A cidade de Roma, é claro. Então era de se esperar que o bispo de Roma teria maior destaque do que os demais.
ele vem com um argumento falacioso de que quanto maior a cidade, mais destaque o bispo tinha. Ora, me diga, que tipo de argumento é esse? Veja bem, em termos de administração da igreja, o bispo de Roma, assim como todos os demais bispos, sofriam perseguições. Quanto mais em Roma, que até que a perseguição aos cristãos não cessassem, os papas eram martirizados e duravam um pouquíssimo tempo. Contei isso para contextualizar. Um bispo que mal podia pôr a cara para a rua não poderia se evidenciar por pura e simplesmente cuidar da igreja romana. Santo Ambrósio disse: onde está Pedro, aí está a igreja, e onde está a igreja não reina a morte, mas a vida eterna. Ou seja, a medida que os primeiros cristãos usavam, trata-se de onde estava Pedro, e não de onde Pedro estava. Deu para entender? Vou repetir. A medida que os primeiros cristãos usavam, trata-se de onde estava Pedro, e não de onde Pedro estava. Ou seja, qualquer cidade onde Pedro estivesse, essa seria a central, digamos assim, da igreja, porque a igreja é centrada em uma pessoa e não em uma cidade. Sendo assim, quando em 475 de nossa era, o Império Romano Ocidental caiu nas mãos dos bárbaros, a cidade de Roma tornou-se então o reduto inicial das tribos invasoras que dividiram o reino entre si. Ocorre que muitos desses povos invasores, como os germânicos que conquistaram primeiramente a região fronteiriça do rio Reno, eles tinham sido contactados previamente por missionários cristãos. Missionários cristãos? Por que você não fala claramente? Afinal, quantas igrejas existiam no início da era cristã? Ora, fale claramente. Foram os missionários católicos, e não podia ser diferente. Pregadores especialmente da Capadócia, e estes bárbaros haviam se tornado conversos ou pelo menos simpatizantes do cristianismo. Com isto em mente, eles pouparam a instituição cristã e até lhe deram certa autonomia. De novo, instituição cristã não, fale igreja católica. É engraçado ver aqui o sujeito falar em instituição cristã, pois eles não creem em instituição, dizem que a igreja não é uma instituição, no entanto, ele diz instituição cristã, ou seja, igreja católica. Agora, é importante dizer que entre o século II que mencionei anteriormente e estas invasões bárbaras, houve, entre uma coisa e outra, no IV século, a marcante figura deste imperador. Seu nome, Constantino o Grande. Pronto, aí está. Constantino. É justamente aqui que os protestantes, inexplicavelmente, ainda hoje são iludidos. Mas vejamos o que ele irá dizer. O homem que unificou a igreja e o Estado imperial. O homem que unificou a igreja e o Estado imperial? Com base em que o senhor afirma tal dado histórico? Ora, com certeza que não é com a história. Vejamos o que a história nos fala. O Edito de Milão, que foi o edito que deu liberdade de culto para os cristãos, diz o seguinte: eu, Constantino Augusto, e eu, Licínio Augusto, venturosamente reunidos em Milão para discutir sobre todos os problemas referentes à segurança e ao bem público, entre outras disposições a assegurar, cremos dever regulamentar primeiramente o bem da maioria, que se refere ao respeito pela divindade, ou seja, garantir aos cristãos, bem como a todos, a liberdade e a possibilidade de seguir a religião de sua escolha, a fim de que tudo o que existe de divino
na morada celeste possa ser benevolente e favorável a nós mesmos e a todos aqueles que se encontram sob a nossa autoridade. Este é o motivo pelo qual cremos, num desígnio salutar e muito digno, dever tomar a decisão de não recusar essa possibilidade a quem quer que seja. Tenha essa pessoa ligado a sua alma à religião dos cristãos ou a qualquer outra, para que a divindade suprema, a quem prestamos uma homenagem espontânea em todas as coisas, possa nos testemunhar com o seu favor e a sua benevolência costumeiros. Assim convém que Vossa Excelência saiba que decidimos suprimir todas as restrições contra os cristãos, encaminhadas a Vossa Excelência nos escritos anteriores, e abolir as determinações que nos parecem totalmente infelizes e estranhas à nossa brandura, assim como permitir, a partir de agora, a todos os que pretendem seguir a religião dos cristãos, que o façam de modo livre e completo, sem serem aborrecidos ou molestados. Ano 313. Esse daqui que eu acabei de ler foi um documento histórico e não é um achismo. Um documento histórico chamado Edito de Milão. Primeiro ponto. Quem dá maior liberdade aos cristãos não é Constantino somente, mas também Licínio, como podemos ver já no início do edito. Outra coisa que fica bem clara é que este edito, embora tenha os cristãos como objeto principal, também dá a mesma liberdade a todas as outras expressões religiosas. Portanto, Constantino, de maneira nenhuma, está unindo o Estado romano com a Igreja. Ele está somente dando o direito de se expressarem. Mais tarde, o mesmo imperador Licínio torna a perseguir os cristãos. Como parte de uma grandiosa estratégia política, Constantino parou de perseguir os cristãos, deu salário para os bispos da igreja, financiou a construção de basílicas e, pretensamente, afirmou ter se convertido a Cristo. Segundo ele, a cruz de Jesus aparecera como um sol durante uma caminhada para uma batalha, e o próprio Cristo lhe deu o sinal da vitória. In hoc signo vinces, teria dito Cristo, que em latim quer dizer, sob este símbolo vencerás. Referente à visão de Constantino, temos o seguinte relato histórico. Disse Constantino que nas horas meridianas do sol, quando o dia já começava a declinar, viu com seus próprios olhos, em pleno céu, um troféu em forma de cruz sobreposto ao sol, feito à base de luz, ao qual estava unido uma inscrição que dizia: com este sinal vencerás. Eusébio Cesareia, 320. Vida de Constantino, 1:28. Esta é a declaração da visão de Constantino. Podemos ver que a cruz estava acima do sol, ou seja, até então a religião de Constantino era a adoração ao sol, e a visão significava que a cruz de Cristo está acima. E o sinal não foi somente a cruz, mas a inscrição: com este sinal vencerás. Então uma mescla de simbolismo cristão e romano começou agora a aparecer em todas as partes do Império. Aqui ele diz que surgiu uma mescla de símbolos cristãos e pagãos. Mas o que vemos aqui é o monograma de Cristo, formado pelas letras gregas X e P sobrepostas.
símbolo este já muito usado em catacumbas cristãs muito antes, portanto não há uma mescla de símbolos cristãos e pagãos aqui. É muito fácil simplesmente falar ao vento que havia essa mescla de símbolos pagãos e cristãos nesta era de Constantino. Porém, ele não dá exemplo nenhum, simplesmente coloca a imagem do monograma de Cristo, que é um símbolo 100% cristão e nada pagão. Decretos e mais decretos favorecendo o cristianismo foram expedidos. A igreja agora já não era apenas católica, isto é, universal. Ela passara a ser católica, apostólica, romana. E o bispo de Roma era o que mais ganhava com esta situação. Veja bem, até que ponto chega a mesquinhez invejosa do protestante. Algo de maravilhoso aconteceu na história. A grande Babilônia foi finalmente vencida. Ou seja, Roma, que perseguia e matava os cristãos, finalmente estava sendo vencida, não pela espada, mas pelas incessantes orações e intervenções dos padres apologistas, que, como São Justino, mandavam cartas ao Império Romano para que este cessasse a perseguição. Aí, finalmente as nossas preces são atendidas. Uma intervenção divina faz com que o imperador romano tenha uma visão. Não podemos esquecer dos incessantes rogos de sua mãe Santa Helena, que era católica. Esta visão cria toda uma situação positiva para os cristãos, que até então eram mortos como se não seres humanos fossem. Finalmente a paz chegou. Aí vem um protestante e vê nisso algo negativo. Vê nisso como se fosse o fim da igreja, coisa que seria impossível dados as promessas de Cristo. O protestante olha para este período histórico e vê como algo negativo. Aí eu faço uma pergunta muito simples. O que você queria que tivesse acontecido? Acaso você queria que a igreja continuasse a derramar sangue mais e mais? Se hoje temos liberdade religiosa, no Ocidente principalmente, devemos isso aos santos padres apologistas e à intervenção divina. Acaso isto é reprovável? Não. Isto é uma conquista. O caso Constantino foi uma conquista e não uma derrota. Finalmente a igreja estava podendo ter o seu culto e viver um pouco mais em paz e gozando de liberdade. Ele, aliás, não tardou em pleitear e conseguir mais e mais destaque sobre os demais bispos da igreja. Houve uma luta acirrada entre os patriarcas para determinar qual teria a autoridade e a hegemonia sobre os demais. Vários fatores contribuíram para que tal posição ficasse com o bispo de Roma. O seu sucesso em resistir a várias heresias e movimentos deu-lhe uma alta reputação de ortodoxia, enquanto várias facções contendentes de várias partes do império frequentemente apelavam para o bispo de Roma para decidir sobre as suas dissidências teológicas. Veja bem, eu já provei ao longo destes vídeos que a autoridade eminente do bispo de Roma dá-se muito antes de Constantino. Isso já foi provado e não será mais uma dessas acusações jogadas ao vento que farão a história eclesial mudar. Como se não bastasse tudo o que eu já falei, poderia aqui dar ainda mais um exemplo de como a Igreja Universal sempre foi centrada na cátedra de Pedro, por consequência, em Roma. Vou aqui lhe citar São Cipriano de Cartago. Teve sua morte em 258 d.C., portanto, muito antes de Constantino, dar a liberdade de culto, em 313, em seu documento chamado A Unidade da Igreja. Assim fala o Senhor a Pedro: Eu te digo
que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não a vencerão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado também nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado também nos céus. Sobre um só edificou a sua igreja. Embora depois de sua ressurreição tenha comunicado o igual poder a todos os apóstolos, dizendo: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. E a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Todavia, para tornar manifesta a unidade, dispôs com a sua autoridade que a origem da unidade procedesse de um só. É verdade que os demais apóstolos eram o mesmo que Pedro, tendo recebido igual parte de honra e de poder. Mas a primeira urdidura começa pela unidade, a fim de que a Igreja de Cristo aparecesse uma só. O Espírito Santo fala na pessoa do Senhor. Designa esta Igreja única quando diz no Cântico dos Cânticos: uma só é minha pomba, a minha perfeita, única filha de sua mãe, e em igual para as suas progenitoras. Cânticos 6:9. Aquele que não guarda esta unidade, poderá pensar que ainda guarda a fé? Aquele que resiste e faz oposição à igreja, poderá confiar que ainda está na igreja? Paulo, apóstolo, inculca o mesmo ensinamento e mostra o sacramento da unidade, dizendo: um só corpo e um só espírito. Uma é a esperança de vossa vocação, um Senhor, uma fé, um batismo, um só Deus. Efésios 4:4-5. E depois da ressurreição, diz ao mesmo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sobre ele só constrói a igreja e lhe manda que apacentasse as suas ovelhas, embora comuniquem a todos os apóstolos igual poder. Todavia, institui uma só cátedra, determinando assim a origem da unidade. É verdade que os demais apóstolos eram o mesmo que Pedro, mas o primado é conferido a Pedro para que fosse evidente que há uma só igreja e uma só cátedra. Todos são pastores, mas anunciando um só rebanho, que deve ser apacentado por todos os apóstolos em unânime harmonia. Aquele que não guarda esta unidade, proclamada também por Paulo, poderá pensar que ainda guarda a fé? Aquele que abandona a cátedra de Pedro, sobre o qual foi fundada a igreja, poderá confiar que ainda está na igreja? Bom, esta foi a citação, de Cipriano de Cartago. Pois bem, São Cipriano foi bem claro ao transmitir o que era essa doutrina dos primeiros cristãos. Para que a igreja fosse una, institui uma só cátedra de Pedro, que teve o termo da sua vida em Roma. Uma só igreja, uma só cátedra. Lembrando que se estamos falando da história do papado, logo trabalhamos com fontes históricas. E pelo visto, o único aqui que está trabalhando com fontes históricas aqui sou eu. Para terminar esse vídeo, eu quero citar aqui mais detalhadamente São João 21, versículos 15 seguintes. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, e não aos outros apóstolos, mas sim a Simão Pedro, pessoalmente: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros.
Perguntou-lhes pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-lhes, porque perguntar pela terceira vez: amas-me? Respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Veja bem, preste atenção. Jesus aqui pergunta 3 vezes, se Pedro o ama. E por 3 vezes ele fala: apacenta as minhas ovelhas e os meus cordeiros. Jesus não fala somente apacenta as minhas ovelhas, nem somente apacenta os meus cordeiros, mas sim ele faz essa distinção entre cordeiros e ovelhas. Mas o que isso significa? Ora, as ovelhas somos nós. Os cordeiros eram aqueles machos jovens que eram usados para a reprodução. Ou seja, aqui Jesus está deixando claro para Pedro e simbolizando através da figura da ovelha e do cordeiro que Pedro deveria apacentar não só as ovelhas, que somos nós, mas os cordeiros, que são também os apóstolos, os outros apóstolos, seus irmãos, os outros discípulos de Cristo. E veja que em encontro disto, podemos ver em São Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como a trigo, mas eu roguei por ti. Jesus está falando que rogou por Simão Pedro. Eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. Ou seja, para que ele seja de fato essa pedra, Não seja vacilante e essa confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, presta atenção agora, confirma os teus irmãos. Esse texto completa totalmente o texto de João 21, 17, de João 21, que diz para Pedro apacentar tanto os cordeiros como as ovelhas. Esse texto é como se fosse para não deixar dúvidas, No capítulo 22, Jesus deixa ainda mais claro, no versículo 32, confirma os teus irmãos. Agora eu te pergunto, meu irmão protestante que porventura estiver assistindo esse vídeo, a quantos apóstolos Jesus chegou e falou: confirma os teus irmãos? Ora, a ninguém mais, somente a Pedro. Confirma os teus irmãos, apacenta os meus cordeiros. Com isso eu termino a terceira parte dessa refutação. Até a próxima. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever nesse canal. Obrigado.